Olá, estamos começando mais um podcast nesse mês que tratamos sobre o suicídio, a doença mental, né, o mês de setembro, mês amarelo, né, e estamos fazendo várias entrevistas durante esse mês que vamos jogar aí. Nós temos um convidado muito especial, nossa autoridade maior, nossa igreja local, nosso bispo Dom José Newton, da Prelazia de Itacoatiara. Dom Newton, bem-vindo a mais um podcast. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade, né, de estar falando para participar lá da comunidade. Isso, e já jogando já a primeira pergunta aí, qual é o papel do cristão nesse mês do Setembro Amarelo? Nossa missão, né, de cristão é sempre uma missão a favor da vida, né? Porque Jesus nos ensinou esse caminho. Ele disse que veio para que a gente tivesse vida em abundância e mandou que a gente fizesse o que ele fez. Então, acho que o nosso serviço na igreja, né, na comunidade, é esse, né, estar sempre a favor da vida. E o Setembro Amarelo quer ser um grito de alerta para essa problemática do suicídio, que é um atentado à vida. Portanto, tudo que a gente puder fazer como cristão e cristã para enfrentar esse problema, diminuir o número de suicídios, né, e salvar vidas, então a gente vai ter que fazer, e é bom que todos e todas nós nos envolvamos nesse processo. Isso mesmo. A depressão, ela é uma doença espiritual? Espiritual no sentido do nosso psicológico, né, vamos dizer assim, né, da mente, né, do psiqueiro humano, né, mas não espiritual no sentido religioso, né? Porque a depressão é considerada uma doença da mente humana, né? Nós enfrentamos muitos problemas e esses problemas podem nos levar então a uma depressão, a uma diria uma crise na vontade de viver, né? Que a depressão seria um pouco isso, né? Eu estou passando por problemas, e esses problemas tiram o meu gosto pela vida. E aí eu entro em depressão. Eu acho que não tem mais solução. Aí eu entro em depressão. E a depressão é um caminho para o suicídio, né? Vamos dizer assim. Normalmente as pessoas que fazem o suicídio, eles fazem porque entram em depressão e não encontram ajuda, né? Nem da família, nem da igreja, nem da sociedade onde ela frequenta, e acaba se sentindo sozinha, a pessoa, né? Se sentindo sozinha, e aí acha que a solução é o suicídio, né? Mas, portanto, é bom a gente ter essa consciência de que quando a gente vê alguém em estado de depressão, o melhor caminho, é claro, é dizer, olha, creia em Deus, Deus está conosco, Deus está com a gente, Deus caminha do nosso lado, nós não estamos sozinhos. Porque é claro que a religião, a fé, a espiritualidade, isso é fundamental para a gente enfrentar uma depressão. Mas a gente não pode dizer que é uma doença espiritual no sentido de que, como eu já ouvi gente dizendo, né, que a depressão é uma coisa do demônio, né? Não é. É uma coisa humana, é uma realidade da vida, é uma situação que a pessoa enfrenta. Sim, até a parte do conversar, né, seria muito importante, Sim, né? Quando a psicóloga falou pra gente no primeiro encontro do podcast, o conversar com a pessoa, né, para não isso, entrar justamente na depressão, isso. e acaba englobando muitas das vezes, né, a parte espiritual quando o pessoal fala, né? Exato. Quando a gente está enfrentando um problema humano, a melhor coisa é ter outra pessoa com quem eu compartilhe esse meu problema. Eu não devo ficar sozinho, né? Esse problema é meu, eu não vou falar com ninguém. Isso é ruim. Portanto, se alguém que está aqui acompanhando essa nossa conversa, passar por uma experiência assim, ou ter contato com alguém que está passando por uma experiência de estar enfrentando dificuldades, estimule o diálogo, a conversa. Aí pode ser com um irmão na fé da sua comunidade, né? O padre da sua paróquia, até aqui o bispo, uma religiosa, um profissional da saúde, né? Um psicólogo, uma psicóloga.
é fundamental isso que você disse, não ficar fechado no problema, mas encontrar com pessoas com quem a gente possa compartilhar aquele momento que a gente está passando. Verdade. Nesse tempo que a gente está vivendo, muito difícil, né, da pandemia, da Covid-19, eu jogo a pergunta: quais as principais consequências da pandemia para a saúde mental? A pandemia, por uma necessidade da gente se prevenir contra o vírus, foi incentivado, e era uma necessidade, ainda é, o isolamento social. Nós diminuímos a quantidade de atividades que a gente tinha para fora da nossa casa, né? E nós nos concentramos muito dentro de casa, né? Inclusive havia todo aquele movimento, fica em casa, fica em casa. Isso, por um lado, é muito bom, né? Você ter ficado em casa, ter convivido mais tempo com a família e tal. Por outro lado, nós humanos somos criados para... Nós somos seres de relação, é assim que até a psicologia define. Nós somos seres de relação. E, de repente, a gente que tinha uma múltipla, né, várias formas de relacionamento, né? Além do espaço família, na igreja, nos amigos, na sociedade, no trabalho, na faculdade, na escola, né? E de repente eu vi tudo isso ficando cortado da minha vida, e eu me concentrando a ficar dentro de casa. É claro que isso contribuiu para muita gente entrar um pouquinho numa situação, diria, quase que de depressão. Mas eu posso concluir com o pensamento de uma estudiosa, de uma teóloga da nossa Igreja Católica, uma leiga da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela é uma teóloga bastante conhecida, né? E ela dizia numa conversa que eu participei, numa live que ela estava também, e alguém perguntou assim, né? A pandemia ajudou a criar problemas na gente, tal, porque a gente ficou em casa. Ele disse: olha, nós temos que nessa hora imaginar que tem muita gente que vivia sempre na rua com vontade de ter uma casa para ficar. E agora nós estamos reclamando que temos que ficar em casa. Eu acho que a gente tem que pensar nisso também e ver a pandemia, a necessidade do isolamento social, não como uma coisa pesada, difícil da gente assimilar, mas até como uma coisa que a gente deve tirar disso um proveito, de estar mais com a família, com os vizinhos mais próximos, né? Até, quem sabe, de rezar mais, de ler mais a Bíblia, né? Porque a gente teve mais tempo, porque não saiu para fazer outras atividades. Verdade. Finalizando com uma última pergunta aí: o suicídio é pecado? Esse é um tema que também polêmico, né, diria, né? Durante muitos anos, eu mesmo ainda quando criança, adolescente, jovem, na minha cidade de origem, na Bahia, a gente, quando infelizmente alguém, né, cometia o suicídio, a própria igreja, a paróquia local, nem o corpo entrava na igreja, né? Porque a definição era: se suicidou, atentou contra o quinto mandamento, né, que diz não matar. Então, se eu não matei alguém, mas eu me matei, então eu pequei gravemente e morri, então não tem salvação. Isso era um sofrimento terrível. Eu me lembro que do lado da casa da minha família, lá em Araci, um senhor se suicidou. E era de uma família hipercatólica. Ele não, mas a família toda hipercatólica. E o padre não recebeu o corpo, não rezou missa de sétimo dia, nem de 10º dia. Isso foi um sofrimento para aquela família que eu ainda adolescente, jovem, ficava também assim, sofrendo junto com a dor daquela família. Mas graças a Deus a igreja foi compreendendo que esse não era o melhor caminho. Aí foi trabalhando a ideia de que o suicídio não se faz por um menosprezo à vida, porque, né, é por um problema que a pessoa está passando. E naquela hora ninguém sabe o que é que acontece com a pessoa. Naquela hora última, né, quando ele dá o último suspiro, como a gente diz, né? E aí, nessa hora, a pessoa pode se arrepender, né? E aí Deus entra com a sua misericórdia. Então, nós católicos agora precisamos sempre olhar com misericórdia uma pessoa que se suicidou, né? E deixar que Deus faça o julgamento e não nós. O grande erro nosso era que a gente já condenava a pessoa, né? A igreja, né? E agora, eu diria até assim, que graças a Deus a igreja tomou essa compreensão. E aí eu peço a quem está nos acompanhando que a gente espalhe essa notícia, né? Nós não podemos nem julgar e nem condenar
uma pessoa que infelizmente tira a vida. Então, esse já é um sofrimento grande, como a gente dizia no instante, para a família. Imagina a gente acrescentar um outro sofrimento, dizendo, não, essa pessoa que se suicidou está no inferno. Pronto. É o fim, né? É um desespero muito grande para a família. Então, nós não podemos fazer isso. A misericórdia de Deus não tem limite, né? Jesus repete isso tantas vezes. E só Ele é quem de fato julga os vivos e os mortos, como a gente reza em nosso credo, né? Então não cabe a mim nem a ninguém dizer assim, essa pessoa fez isso e está no inferno, né? Então vamos deixar que Deus, que é esse Deus misericordioso, tome a melhor decisão. É Ele quem vai dizer se acolhe aquele seu filho ou sua filha que se suicidou ou não, né? Mas não cabe a nós que ficamos aqui fazer um juízo, né, de valor e determinar já o ultimato, né? Ou seja, definir que aquela pessoa não tem salvação. Mas digo polêmico porque aqui mesmo em Itacoatiara, depois que eu cheguei como bispo, já presenciei algumas assim, reações, tipo o padre Cássio, aqui mesmo da catedral, um dia me contou que ele celebrou uma missa de 7º dia de uma pessoa que se suicidou, e houve católicos assim que reagiram, né, dizendo, mas que pode, né, se suicidou e o padre rezou a missa, tal, não sei o quê. E aí a gente começou a trabalhar, inclusive eu mesmo fui trabalhando com as pessoas isso, quando às vezes a homilia, o assunto da leitura do dia permite, a gente coloca um pouco esse tema, né? Então acho que aqui vale a pena a gente estar refletindo isso, né? Para superar talvez de uma vez por todas essa ideia, né, de que se suicidou, pecou gravemente e não tem salvação. Nós não podemos de jeito nenhum cair na tentação de sermos juízes, condenadores, né, de uma pessoa que infelizmente não conseguiu superar seus problemas e acabou achando que o suicídio era o melhor caminho, né? Então é melhor deixar que o nosso Deus seja Ele, que conhece a gente melhor do que a gente mesmo, faça o juízo e tome a decisão e não nós. Nós finalizamos mais um podcast, né? A pastoral que está realizando aí durante esse mês, falando sobre o Setembro Amarelo. Nós agradecemos a entrevista aqui com o nosso bispo Dom José Newton. As suas considerações finais, Dom? Bom, então, muito obrigado por você ter me escolhido para fazer essa conversa e parabéns à PASCOM lá da paróquia do Divino Espírito Santo, da comunidade, né, Nossa Senhora do Carmo, por essa iniciativa e continue firmes nesse caminho. Hoje a comunicação, as redes sociais tem um valor muito grande, né, para a gente levar também a boa notícia para as pessoas, né? E existe muita coisa ruim, né, nas redes sociais, nós temos que jogar o contrário, né? Fazer acontecer muitas coisas boas. Isso. E aí a gente vai diminuindo o efeito, né, das coisas ruins dos fake news, né, que vão se propagando. Então, parabéns pelo trabalho, sigam firmes aí e a vocês que nos acompanham, né, continuemos participando e acompanhando essa programação aí da nossa PASCOM. Muito obrigado. Até o próximo podcast.